Olá, queridos e amados do Pai, chegamos aqui curar para permanecer, o nosso 9º dia. Hoje nós vamos falar sobre a identidade espiritual, viver na mentira e adoecer o espírito. João 8,32. A mentira ela é mais do que palavra distorcida. O que é identidade? Refere-se à percepção. Eu tenho que ser perceptivo o indivíduo para ele ser ele mesmo, em relação ao seu espírito, as suas crenças e valores, amém? Então, queridos, o sistema que muitas pessoas vivem hoje é você aparentar você aparentar que está tudo bem, mas você vive num sistema de aprisionamento, a mentira. E quando alguém escolhe viver na mentira, aparentemente pequena, como diz, eu vou omitir, né? É uma fenda espiritual. E isso abre brechas, tá? Você começa a adoecer a sua alma, começa a enfraquecer, a fé vai se contaminando, o espírito, a mentira cria muros invisíveis e acaba que você não vê, porque isso impede de você fluir na presença de Deus, porque a presença, ela só se move onde há verdade. E Jesus, ele foi claro, né? Ele foi claro, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Significa o quê? Que toda mentira, mais cedo ou mais tarde, aprisiona, mas a verdade, mesmo quando dói, ela liberta. Então, talvez você aí até tenha crescido, ouvido mentiras sobre você, sobre quem você é. Talvez você até tenha repetido mentiras para você mesmo, mas quando você escuta, você tenta até sobreviver às feridas antigas, né? Mas aí é você viver, não é no escondido, não é com dores atrás, não é com máscara, mas você perceber que há um Deus que te ouve. E a mentira ela é uma doença silenciosa, a mentira ela destrói, ela corrói por dentro, enquanto alguém cria uma aparência de normalidade, o inferno ele se aproveita disso para adoecer o espírito da pessoa, enfraquecer. E a oração ela afasta o inimigo. A oração ela nos dá intimidade com Deus. Amém? E há um caminho, a exposição diante da luz. Por quê? Porque a mentira ela só tem poder onde há escuridão. E quando você coloca diante de Deus e se coloca diante da verdade, não importa quão doloroso seja a mentira, pode até tentarem forçar o espírito, né? Mas quando você respira, você sente que trevas elas não resistem, porque onde há confissão, a acusação perde legalidade. Onde há verdade, a presença se move. Por isso, mais do que nunca, é necessário escolher viver a verdade, ainda que isso signifique, né, desapontar expectativas humanas. Então, não adianta eu me vestir de aparências espirituais e a alma está ali alimentada de falsidade. Não adianta eu parecer forte quando por dentro o coração está cansado. Não adianta eu me esconder atrás de justificativas, quando na verdade o que há feridas que precisam ser tratadas. Viver mentiras é adoecer o espírito, é parar de viver a verdade. É você entender que Deus ele quer áreas profundas. Deus ele não rejeita o coração quebrantado e sincero, mas ele resiste ao orgulho de quem insiste em se manter às máscaras. Então o Espírito Santo ele não se move em performance, em falsidade, e sim em sinceridade. Ele não enche um altar de vaidade, mas um altar de entrega. Ele não se impressiona com discursos, mas com o coração que se abre sem reserva. Então, quando você decide viver em verdade, mesmo que isso signifique enfrentar dores, perdas ou rejeições, você abre espaço para que Deus seja a sua cura, a sua verdade. Você pode até custar o relacionamento, pode até custar oposições, pode até custar status, mas sempre
trará vida, liberdade, plenitude espiritual. Então, diante dessa palavra, é hora de se perguntar quais são as mentiras ainda que prendem. Que máscaras ainda você carrega? O que ainda você tem escondido que precisa ser exposto à luz de Cristo? Talvez você tenha feito até uma confissão verdadeira, mas você não foi restaurado, porque você ainda esconde algum tipo de dependência. Então, não fuja daquilo que Deus quer tratar em você. Hoje Deus, Ele te chama para viver a luz. A verdade não importa quanto tempo ou quantas vezes você já tem se adoecido. Deus quer te libertar, Deus quer te tratar, Deus quer trazer a tua vida, aleluias, para um novo tempo. Deus quer trazer para a tua vida uma nova luz, uma nova oportunidade. Amém? Louvado seja Deus. Então, nessa hora, não olhe para trás. Não olhe para trás. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, nós nos levantamos o clamor diante do teu trono. Nosso espírito geme, porque nós sabemos que a mentira, ela tem adoecido vidas, tem roubado identidade, tem afastado filhos da tua presença. Mas nós cremos no poder da verdade que liberta. E eu creio que o sangue do Cordeiro que purifica, eu creio na palavra que rasga os véus, que expõe as trevas. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu clamo. Visita os corações que ainda vivem debaixo de disfarces, de máscaras, de enganos. Arranca, Senhor, toda a raiz de mentira que se instalou na alma, que tenta destruir. Pai, vai criando fortaleza, Pai. Vai construindo uma mente, Senhor, fortalecida em Ti. Quebra todo o jugo, Senhor, de falsidade. Tudo que tem aprisionado o Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor. Venha de encontro a essa pessoa. Tudo que tem aprisionado essa pessoa, só para agora, Senhor, onde essa pessoa ela não alcança, mas o que tem adoecido ela pela mentira. Entra nos lugares escondidos da alma dessa pessoa. Ilumina as áreas que o inimigo tentou se aproveitar da escuridão. Tira o coração dessa pessoa de tentativa de esconder todo o medo, de expor toda vergonha que paralisa. Que venha a luz do céu agora, que venha a verdade, a luz, que venha o poder da confissão. Eu clamo por libertação sobre aqueles que acreditam, em nome de Jesus, em mentiras lançadas contra a sua identidade, que aceitam rótulos, acusações. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma mentira vai permanecer, porque a verdade ela já foi liberada e nenhuma cadeia vai resistir, porque a luz já entrou. Deus, eu te peço nessa hora que todo engano, em nome de Jesus, caia por terra, porque o teu Espírito Santo da verdade habita em nós. Senhor, levanta nessa geração homens e mulheres que escolheram viver em verdade, ainda que custe, ainda que doa, ainda que percam aplausos. Que o preço da verdade nunca seja visto como alto demais, mas que o teu caminho, Senhor, seja seguro para a vida plena desta pessoa. Eu clamo, Senhor, contra todo engano que adoece, contra toda máscara que pesa, contra toda hipocrisia que esgota, que haja cura pelo poder do nome de Jesus. Que haja libertação pelo sangue de Jesus, que haja restituição da identidade verdadeira em Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha agora as portas da mentira, fecha os ouvidos da voz do engano e abre, Senhor, caminhos de sinceridade diante do Teu altar. Eu clamo pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela minha geração, e eu quero viver em verdade, porque a verdade, Pai, ela permanece e só a verdade edifica, só a verdade traz salvação, só a verdade é luz. Em nome de Jesus, amém. Eu oro e clamo e creio. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui meia-noite é a nossa oração, amém? Me perdoem aí pelo horário, amém? Mas eu acredito que foi no horário certo. Deus abençoe. Beijinhos no coração de todos. Deus abençoe.